Ok. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula aqui, continuidade da aula seguinte, né, a respeito das doutrinas básicas da Bíblia, ok? Como falamos na última aula, a gente deu uma introdução na teologia sistemática e hoje a gente vai dar continuidade aqui no primeiro tópico referente à teologia sistemática para esse módulo, né, que vai ser a doutrina da palavra de Deus, que é a bibliologia. Né? Então, assim, bibliologia, como nós podemos definir no grego, logia quer dizer estudo, e bíblio se refere à Bíblia, né? Que é uma compilação de livros. Deixa eu ver aqui para passar. Mas aí não passa, pastora Sandra, e agora? Passa na setinha do teclado do computador. Não está indo, Não? não está indo. Então, porque geralmente aqui na setinha, quando clica em cima dele não passa, não? Não passa. Deixa eu ver aqui. Vê se agora vocês continuam me vendo? Continuam Agora visualizando a passou. página? Ah, Sim, agora beleza. passou. Tá bom. Então vamos lá para a introdução. Bibliologia é a parte da teologia sistemática que analisa a Bíblia como um conjunto de livros sagrados, desde a sua formação, inspiração, estrutura e história. Através do estudo da bibliologia, passamos a conhecer as revelações de Deus quanto ao passado, presente e futuro. Lembra que na primeira aula eu falei com vocês a respeito de Lutero, né? Então, Lutero ele vai definir ali nos seus questionamentos, na sua maneira de interpretar a Bíblia, e também incomodado com a ação da Igreja Católica, Lutero vai trazer a clareza para nós a respeito das solas. E uma das solas que ele diz é as Escrituras, somente as Escrituras. Então, a gente pode ver aqui nessa introdução a respeito da bibliologia, que para se conhecer Deus, para se conhecer Cristo, conhecer a pessoa do Espírito Santo, a revelação daquilo que Deus tem para o homem, é só através das Escrituras, é só por meio da Bíblia. Então, a gente vai ter aqui no dia de hoje um momento assim para a gente poder conhecer um pouquinho mais do livro que a gente carrega, do livro que a gente tem como base para a nossa vida cristã, tá bom? Pensando sobre a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não meramente contém. Então as pessoas às vezes aí fora vão dizer assim para você: "Ah, não, isso aí só tem a palavra, mais nada, foi escrita por homens". Mas não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não a contém, ela é a palavra de Deus porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. É o próprio Deus falando conosco, nos ensinando, nos instruindo e nos capacitando para uma vida com Ele, tá? Outro ponto interessante para a gente também pensar, a Bíblia é a palavra de Deus porque vem de Deus. É Ele quem se revela por meio da sua palavra. É Ele quem se revela e que dá a gente, a cada um de nós seres humanos, a oportunidade de conhecê-lo por meio da sua palavra. Outro ponto que eu coloco aqui para a gente pensar sobre a Bíblia, né? Sobre esse livro maravilhoso, tão inspirador, tão poderoso. A Bíblia é autoridade. Então, ou seja, por que ela é autoridade? Ela é autoridade porque o Deus perfeito é o seu narrador. É o próprio Deus que está narrando a sua história. Lógico, ele usa homens? Sim, porque ele quer usar homens para fazer isso, para poder fazer com que a sua palavra seja revelada. E ele usa homens com esse propósito, de mostrar que ele é autoridade, que a palavra dele é autoridade. Tá? Basicamente, então, gente, a bibliologia procura responder a seguinte pergunta: como pode ser possível que Deus tenha se autorrevelado através da Escritura? Um livro escrito por homens? Essa é a pergunta que as pessoas nos fazem. Então, você, como estudante aqui no curso de preparação para o missionário, né, na escola de missões, você talvez no campo, você talvez na rua, no seu trabalho, você pode ser questionado. Poxa, como pode ser possível que Deus tenha se autorrevelado através da Escritura? Não é um livro escrito por homens? Você já foi questionado a respeito disso? Muitas vezes a gente é perguntado por conta dessa questão. Ah, pô, mas foram homens que escreveram. Sim,
foram homens, porque Deus usa os homens para poder cumprir com o seu propósito, né? E Deus usa o que ele quiser, mas aprove a ele permitir que os homens tivessem essa oportunidade. Então, assim, a fim de responder a esses questionamentos, vamos discorrer sobre alguns assuntos, né? Por conta dessa quantidade de questionamento que o ser humano, que as pessoas fazem, a gente vai ver aqui um pouquinho a origem e a composição deste livro, da Bíblia, né? A sua infalibilidade. A Bíblia não falha, irmãos. A Bíblia, ela é fiel. Por que que ela é fiel? Porque tudo que está nela se cumpre. Porque o nosso Deus, ele é fiel, tá? A sua palavra vai dizer que nem o tio, nada do que a Bíblia revela, nada do que ele tem falado vai deixar de se cumprir. Tudo vai se cumprir, porque ele é fiel, ele não falha. A inerrância da Bíblia, a Bíblia não erra. A Bíblia, ela é correta e certa naquilo que ela diz. Se você parar para pensar num texto de Mateus 24, nós podemos pensar assim, poxa, será que a Bíblia está errando no que ela falou? A gente olha para os tempos de hoje, Jesus vai falar, olha, no fim dos tempos haverão guerras, rumores de guerra, o amor dos homens vão se esfriar, e etc. e tal. Então a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. Então, assim, ela não erra, ela é fiel em tudo que está nela relatado. A autoridade da Bíblia, ela tem autoridade por si só, porque ela é a palavra de Deus. A suficiência da Bíblia, a Bíblia é suficiente, né? E a canonicidade da Bíblia, a gente vai ver um pouquinho disso tudo mais na frente, tá bom? Vamos lá. A origem e a composição da Bíblia. Estudar sobre a origem da Bíblia de forma alguma afronta a autoridade, né? A gente pode questionar, a gente pode perguntar, mas a gente, de forma alguma, vamos afrontar a autoridade dela, porque ela é a autoridade, e nem a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Todo o nosso questionamento, todo o nosso estudo, todo o nosso aprofundamento, de forma alguma vai afrontar essas características que a Bíblia tem. É muito importante ressaltar que a Bíblia surgiu porque Deus resolveu se revelar ao homem de forma especial. Então, assim, é parte de Deus o desejo de se revelar ao homem. E com essa proposta, por mais questionamentos que nós tenhamos, por mais dúvidas que a gente venha trazer à nossa mente, ao coração, por mais coisas que a gente venha querer debater, Deus quis se revelar. E se Deus quis se revelar, quem somos nós para dizer que a Bíblia está errada, ou que ela é falha, ou que não tem autoridade? Eu separei aqui o texto de 2 Pedro 1:21, que vai dizer assim, ó, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a gente vai parar para pensar, poxa, como que a Bíblia se compõe? Como que a gente pode ter origem a este livro? Esse livro ele é uma ideia de Deus, parte de Deus, deixar as Escrituras para que o homem pudesse se basear por este livro para poder viver uma vida com ele. Então, ou seja, o homem, né, na sua vontade de querer conhecer, na sua vontade de querer mostrar a sua sabedoria, o seu entendimento, ele pode até criar situações, né? E o homem falha, mas Deus não falha. Então, ou seja, por mais que a gente questione, por mais que a gente estude, a gente não vai afrontar de forma alguma a autoridade da Bíblia, porque tudo que está nela vai se cumprir. E isso é importante para o nosso conhecimento, a gente entender que precisamos conhecer essa palavra, porque às vezes a gente sofre questionamentos tão afincos que às vezes até gera dúvida para nós, né? Até gera dúvida assim, poxa, será que é isso mesmo? E amigos, quando faltar a sua convicção no que está escrito, vai restar a fé. Então a fé vai ser algo que a Bíblia vai trazer para nós, tá bom?
É importante falar que os livros antigos tinham a forma de rolos. Como se dá a origem à composição? Você vai pegar no Antigo Testamento, você vai pegar em alguns estudos, que os livros antigos ele era em forma de rolo. Então, eram feitos de papiro ou pergaminho, né? O papiro é mencionado na Bíblia como junco. Se você olhar lá em Êxodo 2, 3, Jó 8, 11 e Isaías 18, 2, você vai ver uma menção ao papiro, né? Que era como se fosse um junco, um vegetal. E o pergaminho seria pele do animal. O outro material usado para escrita era o pergaminho, do latim pergamina, de Pérgamo. Ele era feito em peles de carneiro ou ovelha, submetido a um banho de cal e em seguida raspada e polida com pedras pomes, ou seja, eles matavam o animal, tiravam a sua pele e dali utilizavam para fazer os seus escritos, né? Permitindo com que o livro que nós temos hoje em nossa mão, a Bíblia já composta, toda composta, pudesse chegar até nós através desses escritos no pergaminho ou no papiro. Uma curiosidade a respeito da Bíblia, na verdade são duas, né? A primeira é, a Bíblia foi o primeiro grande livro impresso, a partir da descoberta da imprensa com Gutenberg, né? Então ela vai ser o primeiro livro a ser impresso. Então, assim, é algo histórico. Ela vem marcando a história da humanidade na sua, na sua descoberta e também na decorrência dela ao longo dos séculos. O termo Bíblia não aparece no texto das Escrituras, né? Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, você não vai encontrar esse termo. Ele vem do vocábulo grego biblos, nome dado à folha de papiro, preparada para a escrita. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamada biblion, e vários destes era uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. E aí você para analisar, pô, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, você vem para os Salmos. Então a gente vê uma divisão de vários livros, e é o que vai ser a compilação da Bíblia, uma coleção de vários livros, né, juntos. A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca divina. A Bíblia consiste de muitos livros produzidos em diversas épocas e por muitas maneiras, todos inspirados por um só propósito divino. Os livros são de diversos estilos literários e variam muito em assuntos. Entretanto, unidos, abrangem a revelação divina. Então, ou seja, a Bíblia, a gente vai ver aí vários autores em épocas diferentes, em tempos diferentes, em momentos diferentes na história, aonde Deus está se revelando, aonde Deus está colocando está agindo, está operando, e você vê que a Bíblia, em todos os livros que você pega para ler, de Gênesis a Apocalipse, ela vai se completando, vai se complementando. Você pode ler Gênesis e você vai ler o Novo Testamento, você vai ver que a Bíblia se completa. Você vai ver que o projeto de Deus, ele é real. Você pega a Gênesis 1 da criação, você vê ali a queda do homem, Deus dizendo que vai colocar inimizade entre o filho do homem e a serpente, né? E Deus já traçando ali um plano de salvação. Quando você chega no Novo Testamento, você vê a ação de Jesus, o Filho de Deus, se manifestando na Terra para salvar a humanidade. Então a gente consegue entender que, por mais que sejam diferentes os autores, por mais diferentes que sejam os tempos e os momentos que cada um deles estão vivendo na história, a Bíblia se complementa, ela se completa. É uma palavra que, hoje, se eu quiser fazer um texto, a pastora Sandra quiser criar um texto, a Aline quiser criar um texto, a Renata criar um texto, talvez a gente não vai conseguir colocar algo assim tão coeso como a Bíblia é. A gente pode ter até o mesmo tema, a gente pode criar um título, mas talvez não vai ser tão próximo como a Bíblia se apresenta para a humanidade. Por que que é desta forma? Porque a Bíblia é a palavra de Deus.
É o próprio Deus se manifestando e se revelando ao homem. Então, aí eu coloco um outro ponto aqui, né? A palavra escritura deriva do latim, escritura, que significa escrito. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo refere-se às escrituras sagradas, ou seja, o Antigo Testamento, que Timóteo conhecia desde a sua infância, né? Era de praxe para o judeu ele mencionar, fazer a leitura do livro da lei. Ou seja, como que eram esses livros? Eram os rolos de pergaminho, de papiro, aonde de tempo em tempo o povo se reunia e liam. Então, Paulo está mencionando isso aqui em 2 Timóteo 3,15. Né? A palavra escritura deriva do latim, ou seja, ele vai dizer para Timóteo, olha, medita, segue, porque você conhece a escritura desde a sua infância. Então, a importância da Bíblia para nós, a gente tem que entender e reconhecer a importância que a Bíblia tem para nós, porque ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual de fé e de prática, para que possamos seguir numa vida cristã reta diante de Deus. E para quem tem, vou colocar assim, proposta não seria a palavra correta, ou desejo, ou chamado. Chamado é o mais correto para o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, o nosso estudo. Né? Para você que tem um chamado para o campo missionário, você não pode abrir mão de se relacionar com a Bíblia, de se relacionar com essas escrituras, porque é por meio da palavra de Deus, é através das escrituras que você vai conseguir alcançar e enxergar os propósitos de Deus para a sua vida. Se você não tiver um relacionamento com esta palavra, fica até difícil de você entender o que Deus está querendo fazer através da sua vida. Então, a bibliologia, o estudo a respeito da palavra de Deus, a doutrina bíblica, ela é muito importante e de grande valia para nós, porque ali a gente vai encontrar uma diversidade de exemplos, né, em diversos tempos, em momentos, com pessoas totalmente diferentes de nós, de costume diferente do nosso, aonde eles talvez passaram um momento difícil, confiaram em Deus e viram a sua manifestação, viram a sua glória se revelando a eles. Então, para você, estudante, né, da Bíblia, para você que tem um chamado missionário, a importância de conhecer a palavra de Deus é de grande valia. Ela não pode ser desprezada e muito menos deixada de lado. Se você tem intenção de cumprir um chamado de Deus no campo missionário, ou aonde você reside, ou aonde você estuda, ou aonde você trabalha, lembre-se, a Bíblia tem que ser o seu manual de regra, de fé e de prática. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por mais que os homens questionem, por mais que os homens achem que foi escrito por homens, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, como palavra de Deus, é infalível e sobrenatural. Não se trata de um livro como os demais. Ela não pode ser comparada a um romance, né? Ela não pode ser comparada com um livro de receitas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é infalível, né? Não se trata de um livro como os demais. Como palavra de Deus, a Bíblia é revestida de revelação. A gente vê o próprio Deus se revelando a Abraão. A gente vê Deus se revelando a Moisés para tirar e livrar o povo, né, do Egito. A gente vê Deus se manifestando ao longo da história. Você que tem o costume de ler, de conhecer a palavra, você consegue entender e enxergar a ação de Deus em cada momento. Em cada momento ali, em cada livro. Por mais que esteja ali, você não ouça ver, que tem alguns textos bíblicos, tem alguns livros que você não consegue nem, você não vai ler nem a palavra, não vai encontrar nem a palavra Deus, mas você vai ver que ele está agindo, que ele está operando, que ele está atuando em favor daqueles que o buscam, em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que buscam nele socorro. Então, assim, ela é revestida de revelação, de inspiração e de autoridade. Esses três elementos relacionados tornam a Bíblia um livro singular. O livro dos livros. Ele é único.
não tem outro igual, não se compara. A gente pode pegar o melhor escritor cristão aí, não vai se comparar, até porque para ele ser o melhor escritor cristão, ele tem que ter como base a palavra de Deus, esse livro que nós temos aqui em mãos. A Bíblia não teria autoridade senão pela revelação e inspiração divinas. Olha o que 2 Timóteo 3,16 vai trazer para nós. O texto é bem claro. Paulo, falando a Timóteo, ele vai dizer o seguinte no texto de 2 Timóteo 3, verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, ou seja, a Bíblia, ela tem a possibilidade de nos ensinar em vários aspectos da nossa vida. Então, você que almeja, que tem um chamado, que pretende em Deus ir para o campo missionário, você precisa conhecer isso. Vou repetir aqui novamente. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Né? Então, a gente vai ver em vários momentos da Bíblia Deus falando, olha, ensina o menino o caminho que deve andar. Então, a Bíblia, para o ensino, ela é fundamental. Então, ou seja, eu e você precisamos ser disciplinados e ensinados por meio desta palavra, porque é a palavra do próprio Deus. Ela nos repreende, ela nos corrige. A Bíblia, se você parar para analisar, ela não esconde nada, nenhuma das falhas que o homem comete. A gente tem um exemplo clássico, é pensar em Davi. Davi, ele errou, mas mesmo sendo o rei de Israel, sendo aquele conhecido como o homem segundo o coração de Deus, nem para esse homem, considerado o homem segundo o coração de Deus, ficou livre de ser mostrado ou revelado o seu erro. A Bíblia revela e mostra que o homem pode errar, mas que Deus pode perdoar. Então a gente tem que partir desse princípio. Conhecer esta palavra para quê? Eu preciso conhecer a Bíblia por quê? Para que eu possa demonstrar a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de oratória? Não, mas para entender como Deus opera, como Deus age. Né? Lógico, a gente não está aqui para ensinar a ninguém ter que passar a mão no erro dos outros, mas a gente precisa entender que a gente precisa aprender primeiro para poder ensinar o outro. Mas de que maneira? Da maneira que Deus se revelaria, da maneira que Deus iria fazer. Ou seja, com Não amor. entendi. Oi, pode falar. Alguém quer falar? Então, ou seja, a Bíblia não teria autoridade senão pela revelação e inspiração divina. Né? É o próprio Deus que se revela, que inspira o homem a colocar aquilo que ele tem como propósito a revelar para o próprio homem. Desculpa, pastor, é que eu, sem querer, toquei aqui o microfone. Sem problema. A revelação divina da Bíblia. Através da revelação das Escrituras, conhecemos não somente a Deus, como também todo o seu conselho e vontade. A revelação divina é a experiência de aquisição de um conhecimento transmitido ao homem por Deus. Consegue perceber, irmãos, que a revelação divina vai trazer para nós uma experiência. Uma experiência de quem? Transmitida por quem? Pelo próprio Deus. Essa transmissão ao homem se dá numa comunicação, em que Deus não se comunica com coisas, mas a si próprio. Né? A gente vai ver lá na frente, depois, alguns outros meios de revelação de Deus, mas o próprio Deus quer se revelar a mim e a você. Imagina você, no campo missionário, precisando de uma resposta, de uma orientação, e você conhece que por meio dessa palavra Deus pode se revelar a você, se manifestar a você, falar de alguma forma.
ele quer conversar com você diretamente com a sua palavra. Atos 20, 27 vai dizer o seguinte: Atos 20, 27. Porque jamais deixeis de lhe anunciar todo o plano de Deus. Ou seja, o apóstolo aqui está relatando que jamais foi deixado de anunciar todo o plano de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida. E como que a gente descobre esse plano? Por meio da sua palavra. Vamos pensar aqui um pouquinho a respeito da inspiração, né? Podemos dizer que a inspiração do grego theopneustos, que significa sopro, ou que é soprado ou inspirado por Deus, é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores das Sagradas Escrituras, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura e sem erro. Ou seja, a inspiração, irmãos, é uma ação do Espírito Santo, trazendo ao homem. Hoje, se você me perguntar assim, professor, existe a inspiração ainda hoje? Hoje o que se usa é a iluminação, né? A inspiração foi nesse momento da formação, da manifestação de Deus. Hoje a iluminação é aquilo que vem também da parte do Espírito Santo ao nosso coração, trazendo entendimento para a sua palavra, né? Então, hoje a gente não consegue assim, hoje não tem mais essa questão da inspiração, mas a iluminação. De que maneira eu conheço a palavra de Deus? De que maneira eu consigo compreender Deus? Por meio da iluminação, porque o Espírito Santo vem e nos ilumina, abre o nosso entendimento. Antes não, o Espírito Santo vinha e fazia por meio do homem. A autoridade divina da Bíblia. A gente vai procurar a autoridade. Mas por que a Bíblia é autoridade no nosso meio? Existem diversas ciências que comprovam o que está relatado na Bíblia. Existem provas extrabíblicas que dão autoridade à Bíblia nos campos da arqueologia, da antropologia, da paleontologia e da história. Porém, a prova inconteste da autoridade da Bíblia está na própria Bíblia. Ela própria se revela como a palavra de Deus. A Bíblia, como a palavra de Deus, deve ser recebida, crida e obedecida como autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Então, ou seja, queridos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, então ela deve ser recebida. Nós precisamos crer e obedecer. Eu não posso ter esse livro como base para a minha vida, como regra de fé e de prática, e não crer no que nele está escrito. Eu não posso pensar em servir a Deus e não imaginar que ele um dia vai voltar. Ou seja, um dia eu vou estar eu vou estar frente a frente com ele, eu vou me encontrar com ele. Então a palavra de Deus, ela precisa sim ser recebida. A gente primeiro recebe, aí a gente crê e obedece, né? Com a autoridade suprema em todas as coisas, pertencente à vida e à piedade. Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, repreensão, correção, de doutrina e instrução na justiça. Ou seja, eu creio que, como líderes e como pessoas que desejam manifestar os planos de Deus, nós temos que ter ela como base, né? Então, assim, talvez teríamos igrejas muito melhores se, de fato, a gente deixasse ser conduzido pela palavra. Lógico, a gente fala aqui não de forma a generalizar, mas de forma a entender que existem locais e pessoas que às vezes estão acima até mesmo da própria palavra de Deus, né? Então, na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões, no ensino. A gente acabou de ler, ainda há pouco, em um dos textos, né, que ela está apta, sim, para o ensino, para a repreensão, para a correção. Ela é a palavra de Deus e é por meio dela que nós temos que nos basear.
né, da justiça, a instrução da justiça, de que maneira deve ser essa justiça, de que maneira as pessoas devem ser repreendidas ou corrigidas, de que maneira eu preciso, qual é o comportamento que eu tenho que ter para poder ensinar, né? Às vezes a gente fica numa situação difícil, eu não consigo, não dá, mas a base de tudo é crer que Deus pode fazer e, acima de tudo, ter o amor, porque ela nos ensina, por meio desta palavra, que Deus, em todo momento, com todos os erros da humanidade, Deus sempre teve o cuidado de nos corrigir para trazer-nos para próximo dele. Vamos pensar aqui um pouquinho a respeito da sua estrutura, da sua forma e da sua composição. A Bíblia é uma coleção de quantos livros? Né? Você que tem a pretensão, que está aqui na escola de missões, você precisa entender. Né? Se você for perguntar, e aí, quantos livros a Bíblia tem? Se eu perguntasse para você agora quantos livros a Bíblia tem, você saberia responder de pronto? Ou ainda ia fazer um cálculo? Né? Quantos livros a Bíblia tem, hein? São 66, amados. Como se dá a sua divisão? Ela se divide em 2 testamentos, Antigo e Novo. 39 livros no Antigo e 27 no Novo. Quantos são os livros, né? Já até respondi a próxima pergunta. Quantos são os livros do Antigo Testamento? E quantos são os livros do Novo Testamento? Aí a gente pensa aqui, né? Eu faço uma observação. Testamento, o que significa? Testamento significa aliança. O Velho Testamento trata da primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel, que anunciava uma futura aliança perfeita realizada em Jesus. Então a gente consegue, por meio da bibliologia, por meio do estudo bíblico, entender que o Antigo Testamento ele vai apontar para um propósito de Deus mais à frente, um propósito em Jesus, que é o propósito da nova aliança. A nova aliança com o seu filho, com o Filho de Deus, né, que morre pela humanidade e nos promete uma vida eterna com ele. Então, ou seja, essa é a estrutura que a Bíblia tem. Ela se divide em 2 testamentos, né? Ela possui 66 livros, divide-se em 2 testamentos, 39 no Antigo, 27 no Novo, né? E mostrando qual é o propósito de Deus em cada uma das suas partes. O Antigo apontando para Jesus e o Novo apontando para uma vida eterna com o Senhor. Eu repeti aqui. Os idiomas que a Bíblia foram escritos. Os idiomas utilizados no Antigo Testamento é o hebraico e pequenas porções de aramaico. Né? Temos uns versículos em Gênesis 31, 47, um versículo em Jeremias 10, 11, parte de Daniel 2, 4, 7, 28, e alguns versículos em Esdras, né, que foram escritos em aramaico. O aramaico era um grupo de dialetos muito ligado à língua hebraica. Era falado não só em Israel, mas também em vários grupos da época no mundo bíblico. Se você for ler lá depois em 2 Reis, você vai poder comprovar que existia a língua aramaica também no meio do povo dos hebreus. Divisão da Bíblia. Os livros da Bíblia estão agrupados por temas ou gêneros literários, não pela ordem histórica ou cronológica. Aí a gente já pega aqui do Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai se dividir no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí os históricos, os poéticos, né? Poéticos ou sabedoria, profecias, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. Tá? O Novo Testamento tem 27 livros e se divide da seguinte forma: biografias, livros históricos, cartas, chamadas também de epístolas paulinas e gerais, e livro da Revelação.
Vamos pensar um pouquinho aqui na revelação. O que é a revelação? É a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. É, portanto, a operação divina que comunica a vontade de Deus ao homem. 2 Coríntios 2:10. Vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 2:10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu vou ler aqui um pouquinho antes, pegar aqui no verso 8, para ficar melhor a compreensão. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele? Então, ou seja, Deus se revela a nós, né? Os poderosos, como diz aqui Paulo em 1 Coríntios, não poderiam experimentar nem conhecer isso, mas Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. Natureza da revelação. Deus se revelou de 7 modos. Através da natureza, né? Tu vai ler lá o Salmo, que vai dizer claramente que a criação, a natureza revela a glória e a grandeza de Deus. Através da providência, Deus é provedor. Através da preservação, através de milagres, através da comunicação, através da encarnação e através das escrituras. Hoje a gente tem aqui um livro pronto para que nós possamos meditar e pensar a respeito de quem é Deus, de como ele se revela. A gente viu aí no Novo Testamento, no início dos milagres de Jesus, Deus se revelando por meio dos milagres. A gente vê em outros momentos livramentos, quantas vezes Deus preservou o povo hebreu, quantas situações de livramento. A gente vai ler ali o livro de Juízes, a gente vai ver que o povo se afastava de Deus, ficava distante de Deus, né? Pecava, errava, aí se levantava o inimigo, perseguia o povo hebreu, maltratava, escravizava, aí Deus sempre levantava um juiz para poder trazer o livramento, a preservação do seu povo. Então a gente vai ver, dentro do contexto bíblico, dentro da palavra, a revelação de Deus em vários momentos, em diversas situações. Aí a gente volta mais uma vez à inspiração. O que é inspiração? É a operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem divina e que os moveu a transcrevê-la com exatidão, impedindo-os de cometerem erros e omissões, de modo que ela recebeu autoridade divina e infalível, garantindo a exata transferência da verdade revelada de Deus para a linguagem humana. Então, ou seja, essa inspiração, ela influenciou diretamente os escritores bíblicos. Para quê? Para que eles não errassem, para que eles não deixassem de colocar aquilo que era propósito de Deus estar escrito no livro, né? Onde ele está se revelando à humanidade. Então, eu deixo aqui alguns textos para você poder ler e meditar nele. A gente já leu aí 2 Pedro 1, 20, né? 21, e já lemos também 2 Timóteo 3,16. Então, para meditar e pensar, poxa, Deus realmente, ele não errou, ele não deixou de ter o cuidado para que aquilo que ele gostaria que fosse revelado a nós estivesse com exatidão nesse livro, revelando a sua vontade e o seu desejo. O cânon, a palavra cânon deriva
fundamentalmente de uma palavra semita que significa junco, de onde vem o sentido figurado de vara de medir ou régua. Aplicado à Bíblia, cano refere-se à lista de escritos reconhecidos pela Igreja cristã como única regra de fé e de prática. Então, ou seja, o cânon é formado a partir do reconhecimento daquilo que de fato foi a revelação de Deus, daquilo que de fato seria a manifestação de Deus. Tá? Então, você vai fazer, vamos pegar todos esses livros que a gente vê ali inseridos na nossa Bíblia que temos hoje, e você vai ver que foi reconhecido pelas autoridades, pelos homens, por estudiosos, que aquilo ali era de fato a palavra de Deus, sem erro e sem falha. A Bíblia é auto-autenticável, e os concílios eclesiásticos só reconheceram, não atribuíram a autoridade inerente nos próprios livros. Foi reconhecido essa autoridade, foi reconhecido que, de fato, esses 66 livros que temos aqui é a manifestação de Deus. Ou seja, a gente faz a observação aqui, Deus guiou os concílios de modo que o cânon fosse reconhecido, ou seja, que esse compêndio de livros fosse reconhecido como a palavra de Deus. Mais à frente, você vai ver que alguns livros ficaram de fora, né? Alguns livros que estão na Bíblia Católica, porque a nossa Bíblia é diferente da católica. Ela tem outros livros que para a gente seria somente contos históricos, né? Mas o que tem na nossa Bíblia hoje, esses 66 livros, são reconhecidos como cânon, como a palavra de Deus. O cânon do Antigo Testamento. Alguns afirmam que todos os livros do cânon do Antigo Testamento foram reunidos e reconhecidos sob a liderança de Esdras, quinto século antes de Cristo. O Novo Testamento se refere ao Antigo como escritura. A expressão de Jesus equivaleria a dizer hoje de Gênesis a Apocalipse. Então, ou seja, quando, né, a gente vai ver uma situação em que Jesus entra no templo e pega o livro de Isaías. Eles tinham o hábito, a prática de lerem a palavra de Deus, que é o Antigo Testamento. Ou seja, ele se refere da onde? De Gênesis a Malaquias, tá? Os princípios da canonicidade dos livros do Novo Testamento. Aí vai dar referência ao quê? Ao apostolado de cada um dos apóstolos. O livro foi escrito ou influenciado por algum apóstolo? Era um dos pontos de análise, né? Então a gente vai ver aí Atos. O escritor de Atos é Lucas. Você vai pegar as cartas paulinas, Coríntios, Romanos, outras cartas que Paulo escreveu. Você vai pegar lá 1 João, né, 1 Pedro, são cartas direcionadas diretos pelos apóstolos, né? O conteúdo, o seu caráter espiritual é suficiente? Você vai pegar 1 João, o livro de 1 João, você vai parar e vai analisar, nossa, é de caráter espiritual suficiente para nós? A universalidade foi amplamente aceito pela igreja? Então, assim, eles reconheceram a autoridade dos apóstolos, a influência espiritual que o texto trazia, a inspiração. O livro oferecia prova interna de inspiração, né? Ou foi criado, foi da cabeça, foi um conto histórico, né? Então, tem que ter essa parte, essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, para que ele fosse reconhecido e poder fazer parte do cânon que nós temos aqui hoje, formando a Bíblia. Então, ó, a Bíblia, no seu processo, ela deixa de fora o quê? Alguns livros, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, também chamado de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, né? Baruque. Então, ou seja, ficaram de fora alguns livros que não foram reconhecidos pelos concílios, né? Pelos concílios eclesiásticos. Então, 7 livros ficam fora do cânon, né? São livros que se chamam deuterocanônicos.
Eu vou parar por aqui, porque como eu não trouxe o meu computador, eu fiquei sem conseguir formatar o restante da minha aula. Eu perdi aqui porque eu peguei o computador da Renata. Mas eu teria ainda outras coisas para falar. Aí na sexta-feira a gente completa com isso aqui e já inicia a parte da doutrina a respeito de Deus. Tá bom? Vamos abrir para as perguntas.